Oi, Luli. Oi, Guga. Boa noite, boa noite. Oi, Marcelo. Esperar mais gente entrar, tá bom, gente? Boa noite, Marcelo. Vamos lá. Vocês que estão entrando agora, já vai compartilhando, né, essa live para outras pessoas, né? Chamar mais pessoas para entrar, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Oi, boa noite, Berg Henrique. Boa noite, a paz. Vamos compartilhando, pessoal. Vamos compartilhando aqui na setinha para que mais pessoas possam estar conosco, tá bom? Boa noite, Emily. Boa noite, Everson. Boa noite, Everson Soares. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos compartilhar. Já tô aqui, gente, compartilhando na setinha para as pessoas, chamando muito mais pessoas para entrar. Façam o mesmo também, para que as pessoas também possam ser edificadas nessa noite, tá bom? E todos que já estão entrando, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor. Oi, oi, oi. O Barbosa Dene. Oi. Boa noite. Bom, gente, vamos esperar um pouquinho mais, né? Alguns minutinhos. Umas pessoas entrarem aí. Essa noite vai ser uma noite muito edificante, né? Nós vamos falar sobre as dificuldades de se posicionar. Como cristão, hoje em dia tem dificuldade de estar se posicionando perante tantas situações em que o mundo tem nos colocado, né? Então, é uma noite de aprendizado, de edificação, né? De posicionamento também, né? Para que a gente possa aprender juntos aqui a se posicionar. E essa noite a gente tem uma convidada muito especial, a youtuber cristã Luli Mafra, né? A gente vai discorrer sobre esse assunto aqui, vai deixar o Espírito Santo também nos conduzir, né? Então, vamos lá, compartilhando, vai ser bênção. Essa live realmente, Everson, vai ser bênção, essa live, em nome de Jesus. Boa noite, Antônia, Suelene. Boa noite, a paz. Bom, acho que a gente já pode começar a chamar a Luli, né? Para ela já estar aqui com a gente já começa uma oração, né? Boa noite, Francisco. Oi, Chico, tudo bem? Como você vai, Chico? Quanto tempo? Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Bom, Luli, manda para mim a solicitação para mim aceitar aqui, né? Pra gente já começar aqui juntas. Boa noite, Angélica Fracácio. Luan Silva, muito boa noite. Gessibele, boa noite. Boa noite, Barão. Vamos compartilhando, gente, vamos compartilhando. Boa noite, Silvaneide. Deixa eu ver aqui, a Lula disse que já mandou a solicitação. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, gente? Oi, Oi! Luli! Olá, Tá tudo dando- bem? Tô te ouvindo. Ai, Pessoal, que tá, bom. tá dando pra ouvir? Fala pra gente aí se tá dando pra ouvir a gente direitinho. Fala boa noite pra gente aí, Luli. Se Boa noite. apresenta. Oi, gente. Luli, tudo bem com você? Ai, eu sou tímida, que vergonha, né? Então vamos ver quem vai ganhar de timidez, porque eu sou do mesmo jeito. Ai, meu Deus. Pode falar, Luli, se apresentar aí Tá, pro pessoal que tá entrando. Fala um pouquinho de amém. você. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Esse convite especial para a gente estar aqui falando sobre essa dificuldade, né, dos cristãos se posicionarem.
a dificuldade, né? Para não ficar em cima do muro. Então, eu agradeço essa oportunidade que a gente possa falar bastante, que o Espírito Santo vá conduzindo a gente no que a gente for falar e que Deus fale com a vida de todos aqui, essa noite. Amém. Amém. Então, fala um pouquinho do teu ministério, Luli, pro pessoal aí. Fala do teu canal do YouTube. Amém. Então, meu canal, eu comecei ele, na verdade, esse ano mesmo, no começo da pandemia, em abril, eu postei o primeiro vídeo, mas eu fiquei doente, eu acabei adoecendo, então eu fiquei um tempo sem postar vídeo, porque eu não conseguia mais cantar, e de início ia ser um canal só de cover. E aí, até então, meu chamado era esse, né? Que era o chamado para cantar, para louvar. Só que aí Deus usou, né? Deus usou a Dani para falar comigo no monte, que ela me via pregando também. Só que eu não fazia ideia de como isso ia acontecer, porque eu tinha muita vergonha de falar, achar que ia falar errado. E aí, um dia, Deus colocou no meu coração muito forte de criar um projeto no canal, que era Cicatriz Processo de Cura, né? Contando a minha história, desde a infância, tudo que eu passei, como eu tive depressão, como eu fui curada. Então, eu criei esse quadro e eu comecei a falar. E aí, eu tomei gosto da coisa e eu comecei a pregar lá. E tá lá, o canal Amém. vai fazer o ano que vem agora, em abril. E tá, graças a Deus, tá crescendo aos pouquinhos, o pessoal tá recebendo bem a palavra, para a glória de Deus, e é isso aí. Nossa, gente, é uma bênção o canal da Luli. Eu conheci você, realmente, como eu falei pra você, pela Dani, né? Que eu acompanho a Sim, Dani é uma bênção. Eu fiquei encantada da forma como você fala e se expressa sobre Jesus, né? Teu testemunho é bem interessante, né? Edifica muitas pessoas e não é à toa que você tem sido vista, né, pelas pessoas. Seu canal está crescendo, eu vejo que seu canal está começando a crescer, né? E graças a tudo Deus. para honra e glória de Deus, porque realmente a gente consegue enxergar Deus no negócio, né? A gente É consegue verdade. enxergar Jesus quando você fala com toda a tua expressão, né? Com tudo aquilo que você viveu, né? Foram muitos tropeços, eu vi seu testemunho lá, né? Muita Muito, gente. Mas muito, tudo para honra e glória de Deus, né? Olha só como Deus é é. maravilhoso, né? Tudo cooperou para o bem. No Sim, final, tudo cooperou para o bem, né? graças a Deus. São coisas que Deus permite a gente passar, para a gente ter maturidade, para a gente melhorar, né? Em vários Verdade. sentidos. Então, foi tudo permissão de Deus mesmo, passar por tudo que eu passei. O fanatismo também, que eu fui muito religiosa, né? E Uhum, isso me fez muito mal. Então, graças a Deus, hoje eu tô aqui do jeito que Jesus quer, né? Não da forma que o homem quer, porque muitas vezes nós tentamos nos adaptar àquilo que o homem coloca sobre a nossa vida, né? Ele coloca um verdade. jugo sobre a nossa vida, a qual a gente acaba não aguentando. Então, muitas pessoas às vezes nem querem ir para a igreja porque elas acham que elas vão ter que ser daquele jeito. Ah, não, eu não quero ser crente desse jeito, eu não quero me vestir, né, dessa forma. Eu respeito, claro, as pessoas que gostam, que se sentem bem, mas no meu caso era pra. Porque eu tinha medo, aliás, né, de inferno e tudo mais, eu morria de medo. Uhum. Eu aprendi assim, né, que qualquer coisa que você fizesse era inferno, você já era condenado e tudo mais. E hoje eu sei que Deus tem um amor muito grande, eu conheci Uhum. verdadeiramente o amor de Cristo, né? Então eu procuro pregar o amor, sabe? Eu procuro pregar o amor, falar a verdade, porque é difícil hoje em dia, né? Nós temos vivido tempos Bastante. em que as pessoas, né, querem adaptar a Bíblia, né? Verdade. Querem Verdade. adaptar o evangelho, né, a qual elas querem viver, aquilo a qual faz bem para elas. Elas querem adaptar o evangelho àquilo que condiz com o que ela quer viver. Mas na verdade, né, a palavra é única, a palavra não muda e assim será até a volta de Jesus, né? Verdade. Você falou tudo agora. As pessoas estão com medo de falar a verdade, né? Exatamente. A palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade, ela quando confronta, ela dói, né? Sim, muito. E, e quando mexe na ferida, é difícil, né? É bem difícil, porque o ser humano, ele não gosta, né? De ser confrontado, né? E o É Evangelho de verdade. Jesus é isso, é confronto o tempo todo, né? Então, vamos lá, vamos começar. A gente vai. Quer fazer uma oração? Eu peço para você fazer uma oração já para a gente começar aqui, que a gente vai falar, Amém, né, de amém. Vamos orar. posicionamento. E quando se fala de
posicionamento de um cristão se posicionar, né? O inimigo, ele não quer que a gente esteja Ah, posicionado, não, né? não quer. Exatamente. Quer que fique de qualquer jeito tá, É, pra ele tá bom, né? Então, vamos, amém, vamos Everson. começar orando. Uma versão tá comentando aqui, Luli, não esquece de postar o vídeo depois. Amém, não vou esquecer, não. Amém. Só não sei Então como vamos. salvo, mas tudo bem. É a primeira live que eu Vou, tô fazendo, eu tô e perdida. eu vou tentar salvar aqui, aí a gente. A gente Vamos ver se conversa dá depois. certo. É, a gente conversa Legal. e compartilha. Tá Bom, vamos bom, vamos lá começar então. orando. Eu pedi para você orar pela live, pedir pela gente aqui, por todo mundo, e a gente dá início. Amém. Vamos, eu quero que a gente, eu vou começar por uma linha de raciocínio, mas eu quero que o Espírito Santo esteja aqui no Ah, não, comando, sim, né? sim, com certeza. E aí a Com gente certeza. vai, fica à vontade, Luli, pode falar à vontade aqui, tá bom? O Espírito Amém. Santo use você aí à vontade, tá bom? Vamos lá, vamos Amém. orar. Amém. Todo mundo fecha os olhos, se conecte agora com Deus, em nome de Jesus. Senhor Pai Santo Poderoso, nós estamos aqui na Sua presença nessa live, Pai, a qual o Senhor colocou no coração da Tua filha, Sim, colocou, meu Senhor Deus, em amado, essa nome de palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa visitar corações nesse momento, que o Senhor possa Amém. abrir corações nesse momento, quebrar corações que Meu estão Deus. duros, Senhor, para ouvir a tua palavra. Peço também que o Senhor visite lares, meu Pai amado, pessoas Sim, que, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, precisam ouvir a tua palavra, estão com Sim, meu sede de Deus. ouvir a tua palavra, Senhor. A qual às vezes é difícil ouvir a verdade, mas que o Senhor possa preparar os corações para ouvir, Senhor, Em porque hoje nome nós de Jesus. vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em dias, Pai amado, dias maus, a qual, Senhor amado, a fraqueza Verdade, Deus. espiritual vem batendo, a tristeza, a angústia, a vontade de parar também, Senhor, mas que essa noite o Senhor possa, Senhor, fortalecer Em vidas, o nome de Senhor possa Jesus. tocar em vidas, Pai, mudar Em situações, Pai, nome de Jesus. mudar, transformar histórias, Pai, porque muitas pessoas pedem transformação, Senhor, para que o Senhor possa mudar histórias, Pai. Então eu te Sim, peço em meu nome de Deus. Jesus que essa noite, Pai, as pessoas não sejam despedidas daqui com a mão vazia, Em porque, nome Senhor, de Jesus. ali fala que aonde dois ou três falam em seu nome, ali o Senhor se faz presente, o Verdade, Senhor Jesus. Esteja no meio de se faz nós, Senhor. presente, Pai. Eu sinto já a tua presença, eu sinto o calor do Espírito Amém, Santo, eu Jesus. sinto o Senhor, Aleluia. Pai amado. Então eu te peço que as pessoas possam sentir também nos teus lares, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom, Luli, nós vamos discorrer sobre o assunto, né? A dificuldade da gente se posicionar como cristão, né? Porque perante a tantas situações que a gente tem visto, né, muitos cristãos eles têm não segurado muito bem a barra, né? A gente sabe que isso está escrito na Bíblia, muitos dos sinais que têm acontecido está escrito na Bíblia. A gente sabe que chegaria ao tempo, mas muitos cristãos não acreditavam que ia ser assim, né? De uma hora Muito para outra, rápido. né? De uma hora para outra, sim, né? Mas que o cenário que está sendo preparado fosse de uma maneira assim. O ano de 2020 foi um ano turbulento. Está sendo um ano muito turbulento, né? Sim, Parece que levantou ele assim pro ar e tá assim espalhado e a gente não consegue montar o quebra-cabeça, verdade. né? E queria ler uma passagem aqui que está em Lucas capítulo 9, versículo 23, que eu acredito que muita gente conhece, né? Que fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga-me. Que essas são palavras de Jesus, né? E a gente sabe que a vida cristã, ela é proposta, a vida cristã proposta por Jesus, ela é uma vida assim difícil, não é? Difícil em que sentido? Porque a gente precisa amar quem nos persegue, a gente precisa perdoar 70 vezes 7, a gente Perdoar é precisa. difícil. É bem complicado, a gente precisa, né? Orar pelas pessoas Oi. que nos magoam, né? E a gente às vezes tem dificuldade de amar as pessoas que são próximas. Imagina só você amar quem te quer mal, né? Não é fácil. Não é nada fácil essa Exatamente. proposta, né? Então, assim, Exatamente. lá no livro de João, ele fala assim, no capítulo 13, que Jesus, na verdade, Jesus fala que teve um novo mandamento. Jesus deu um novo mandamento, que é amar uns aos outros, né? Como eu vos amei. E essa proposta dada por Jesus é uma proposta que é possível ser feita, é possível sim ser realizada, mas existe um segredo, uma chave para que a gente possa conseguir, né, tentar ser o máximo mais parecido com Jesus. Aí, lá em Atos também fala sobre o dia de Pentecostes, fala do Espírito Santo, do poder e das virtudes do Espírito Santo, né? Sim.
Jesus também fala para Nicodemos que a gente deveria nascer de novo, né? Nascer do Espírito, né? E em Atos fala sobre o poder do Espírito Santo. Fala pra gente um pouquinho o que você acha, assim, como a gente deve enxergar o Espírito Santo, como a gente deve ser cheio desse Espírito Santo, como a gente deve andar com o Espírito Santo, né? Porque Amém. Amém. o Espírito Santo, ele é nosso consolador, ele é nosso amigo, mas como a gente deve ter sensibilidade a realmente viver esse poder, essa virtude que fala lá em Atos, né? Naquele tempo que os Oi, apóstolos estavam Tati! esperando, A minha amiga. esperando. Ah, oi, Paty. Lá dos Estados E, Unidos, viu? nossa, que bom. Amém. E Amém. aí, queria te perguntar qual a sua opinião, como é que a gente deve, né? Estar cheio do Espírito Santo, buscar o Sim, Espírito Santo. sim, sim. Ah, eu sou apaixonada por falar disso, sabe? Eu tô até bolando assim um roteiro para falar no canal porque é um assunto muito delicado, né? A gente Uhum, sabe que muitas denominações têm uma visão diferente sobre o Espírito Santo. Muitos acreditam, né, que o batismo com o Espírito Santo, né? Muitos acreditam, eu já ouvi falar muito, e há muito tempo atrás eu também cheguei a enxergar dessa forma, hoje eu não enxergo mais, que uhum, você só é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que você fala em línguas. Mas na uhum, realidade, não é isso. Você, quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele é o selo da salvação. Falar em línguas verdade. é um dom. Falar em línguas é um dom, porém, as pessoas, elas usam aquele versículo, né, que fala em Atos 2 como justificativa a respeito de falar em línguas. Só que tem uma diferença, Uhum, porque sim. lá em Atos 2, quando os discípulos, né, que eles estavam falando em línguas, primeiro que era uma festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste acontecia, era uma festa que comemorava o final da colheita, era uma festa judaica. Então, muitas pessoas estavam ali, muitos povos estavam ali. Então, ali já tinha começado ali, era um propósito de Deus, aquelas pessoas Uhum, todas reunidas. Porém, os discípulos de Jesus, eles falavam aramaico, era a língua que eles falavam. E lá tinham outras pessoas que falavam outras línguas. Então, ali naquele momento em que o Espírito Santo desceu, né? Que desceu e foram línguas repartidas, que fala na palavra de Deus que eram línguas a qual o Espírito Santo dava a eles. Aquela língua que eles falavam ali era uma língua humana para que os outros povos entendessem o que eles estavam pregando, que era o quê? O evangelho de Jesus. Então, era preciso que eles ouvissem na língua de nascido deles, aqueles povos que estavam ali, para que eles entendessem o evangelho de Cristo. Tanto que a primeira pregação de Pedro, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele renderam 3.000 almas para Cristo. Então, verdade. ali, né, Jesus, quando ele avisou que não eram para eles saírem dali, é porque eles seriam revestidos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos dá ousadia, ele nos tira o medo para falar do evangelho, né? Tanto Verdade. que mais para frente, porque eles receberam, nós temos o Espírito Santo para que nós possamos aguentar as coisas que vêm, as coisas vindouras, né? Porque cristão sofre perseguição, sofre, é a palavra de Deus. Mas nós Uhum, temos o nosso consolador para nos ajudar. Porque a palavra de Deus também diz que quando nós não sabemos falar, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. verdade. E o Espírito Santo, ele é perfeito, tanto que a palavra de Deus fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha que coisa forte, é Verdade. algo muito forte. E o Espírito Santo, a palavra também fala que ele tem ciúmes de nós. Olha que Uhum, coisa, é muito forte. Eu sou apaixonada por falar do Espírito Santo, sabe? É uma coisa tão linda, é algo tão perfeito, porque nós, falhos, pecadores, errantes, temos essa. Qual é a palavra? Até esqueço a palavra. Nós temos. Esqueci a palavra, gente, deu branco. Nós temos, né, a honra. Lembrei. Nós temos a honra de ter o Espírito Santo habitando em nós, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apossava de pessoas, era limitado.
reis, juízes, né? Quando foi Sim. construir lá para Deus, né, a arca, Bezalel, se não me engano, né? Sim, Ele foi Bezalel. cheio do Bezalel. O Espírito Santo se apossou Sim. dele para que ele fosse, né, ali inspirado para criar. Então, era uma coisa igual a gente usa como exemplo Sansão, né? Um homem que estava ali com o Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo saiu dele, né? E aconteceu tudo aquilo. A gente vê Davi que fala, né? Não retire de nós o seu espírito, né? Uhum. Saul que tinha o Espírito Santo e depois o Espírito Santo foi retirado dele. Então, era algo Verdade. limitado, era algo temporário. O Espírito Santo vinha porque tinha um propósito dele descer ali na pessoa e depois ele saía. E hoje nós temos a honra de tê-lo conosco. Nós temos a honra dele habitar dentro de nós. E isso é lindo. É lindo Verdade. demais. Então, eu sou apaixonada por falar do Espírito Santo. Eu quis iniciar com isso, com esse assunto, assim, né, o Espírito Santo, porque Ai, que existe, bonitinha, Larissa. existe uma diferença naquele tempo dos apóstolos antes e depois de receber o Espírito Santo, né? Se bem Sim, olharmos, o ministério deles começou, assim, deu uma alavancada gigantesca com após receber o certeza. Espírito Santo, né? Então, Exatamente. eu vejo isso hoje, né? Muitas pessoas se dizem evangélicas, crentes, cristãs, mas na verdade muitas ainda não conhecem e não receberam, assim, de fato, querer receber de fato o Espírito Santo, né? Porque uma coisa é você ter, né? E Uhum, outra coisa é você ser cheio, porque você tem que verdade. buscar a cada dia ser cheio, ter os frutos, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo para que ele vá te conduzir, você precisa ter os frutos do Espírito Santo, né? A gente precisa buscar a cada dia, não é uma coisa que você acomoda, ai, pronto, tá bom assim. É uma Uhum, constância, né? Uma constância, você verdade. busca, você vai buscando cada dia mais, é uma constância, entendeu? Porque até fala na palavra de Deus, né, que quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então Verdade. é uma coisa constante, é uma coisa que não tem que ficar parada, é uma coisa que tem que ir se movimentando, é uma coisa que não é, tá bom assim e acabou, não. Vai buscando, vai sendo cheio, vai buscando os frutos, né? Porque a gente precisa ter os frutos. Tem vontade? Quer ter os dons do Espírito Santo, né? Que falar em língua é um dom do Espírito Santo? Busque, peça a Deus, fale Deus, porque tem finalidade, né? Também. Porque tem pessoas que elas querem falar em língua simplesmente para mostrar que é espiritual. Só que não Uhum, é essa a intenção, né? O falar em línguas é para que nós nos edifiquemos e fiquei. se houver intérprete para que edifique a Sim, igreja, né? E verdade. que tudo seja Verdade. feito com ordem e decência. Então, tem que ter uma finalidade, tem que ter, por que que eu quero isso, né? Então Uhum. tem que ter uma finalidade para isso. Bom, é isso mesmo. Existe uma diferença, né? Quando você está cheio e quando você está vazio, né? O Espírito Santo, ele foi nos enviado justamente para nos preencher, porque Jesus sabe que nós somos fracos, Jesus sabe que nós, né, tropeçamos, né? Mas a gente não vai estar só. O Espírito Santo, ele está aqui para nos convencer de algo errado, ele está aqui para nos conduzir para o caminho correto, né? O Espírito Santo está aqui para nos dar esperança, para nos preencher, né? E é tão bom sentir o Espírito Santo, é tão maravilhoso quando você sente a presença do Espírito Santo em você, é tão forte isso, né? Então, quando você estiver se sentindo fraco e achar que eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, lembre-se que Jesus, ele mandou o Consolador. Sozinho a gente nunca estará sozinho, né? Jesus, ele nos mandou aquele Consolador amigo que bate assim, ei, peraí, tu tá errando aqui, hein? Tá Vem cá que eu te errando, ajudo. é Tá certo errando, aí. tá errando. Não, 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 escuta isso não, vem aqui que deixa eu te aconselhar, né? Então, nunca acho que você tá só, né? Sempre busca o Espírito Santo, porque ele é tão bom quando você sente o Espírito Santo que chega você ri. Não sei se isso já Nossa, aconteceu com você. ó, Nossa, eu choro, eu dou risada, eu aham. pulo, eu falo, é uma coisa assim sensacional. É E é muito uma bom. coisa, é sobrenatural e É quem, sobrenatural. só quem passa.
sabe explicar, assim, explicar para quem nunca sentiu é complicado para entender, É, né? porque, tipo assim, as pessoas acham que a gente é doido, né? É, Verdade. de fato nós somos, né? Eu Vamos ser bem, acredito doido, né? de Nós fato somos nós doidos. somos doidos, né? Temos que ser malucos mesmo, Mas porque é muito bom, porque, tipo assim, acontece de vezes você tá muito fraco, sabe? E você ir no culto, ou até mesmo no teu quarto, porque já aconteceu comigo, você ser cheio do Espírito Santo e, meu, não tem sensação melhor. verdade, não Não tem. tem sensação melhor. E assim, quando você sai da presença de Deus, que você não está cheio, né? Você se esvazia, você fica vazio do Espírito Santo. Você sai da presença de Deus e você sente um buraco tão grande no peito, sabe? É um buraco assim que nada preenche. Você sai para festas, você tenta preencher com qualquer outra coisa, mas não preenche. Verdade, Você verdade, sai, curte a noite inteira, mas quando você chega em casa, você deita no travesseiro, você sente um vazio, porque é o vazio do Espírito Santo. Nós temos que verdade. ser cheios, temos que preencher o nosso coração com o Espírito Santo. Então eu acho assim que muitas pessoas hoje, elas não buscam mais a presença do Espírito Santo, elas só querem buscar os dons. Querem curar, amém. Querem falar em línguas, amém. Só que tem que buscar ser cheio, os frutos, Verdade, né? Porque nós temos que ter os frutos também. com certeza, verdade. Então, a gente vive num mundo cristão, nós somos cristãos e vivemos num mundo que não é cristão, digamos assim, né? E isso faz com que a gente reme contra a maré desse mundo turbulento, né? Um mundo que apresenta tantas coisas, né? Tantas opções, né? Tantos banquetes, né? E os desafios eles são muito grandes, a gente sabe, como cristão, né? A gente já deveria estar preparado para quem é cristão, para quem busca a palavra, para quem tem o um entendimento, a gente não deveria se assustar com certas coisas, né? A gente deveria saber que de fato certas coisas vão acontecer, né? Estão escritas na palavra, não tem como fugir, né? E então eu queria que você falasse um pouco pra gente o que você acha, como seria um perfil verdadeiro de um cristão. Qual seria o perfil No, de um cristão? nos dias de hoje, Sim, porque, né, é bem difícil, mas assim, eu acredito que não tem um perfil específico, né? Porque eu acredito que cada um tem um chamado diferente, né? Mas eu acredito que o essencial é buscar o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, primeiro de tudo, buscar discernimento nas coisas que você faz, né? Sempre estar em oração, em vigilância, porque hoje em dia a gente acaba se perdendo, a gente perde mais tempo no celular do que orando, falando com Deus, sabe? Às vezes eu me pego assim, eu falo, verdade. opa, peraí, que tem que melhorar isso aqui. Então, nós temos que Uhum, viver em constante vigilância. Né? Eu sempre falo que nós temos que nos preparar como se Jesus voltasse hoje, né? Vigiar como se ele uhum, voltasse hoje, mas viver como se ele voltasse daqui a 50 anos. Porque tem pessoas que não querem mais viver, não quer casar, não quer trabalhar, porque acham que amanhã Jesus volta. Não, nós não sabemos o dia nem a hora, mas que nós temos verdade. que estar preparados. Então, para mim, o perfil do cristão é vigilante, cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, né, para lidar com as pessoas, porque hoje nós vivemos num século em que a depressão tomou conta, né? É uma doença do século, é o mal do século. Então, nós Verdade. temos que ter cuidado nas palavras, no que nós vamos falar com as pessoas, porque igual eu falei hoje, palavras podem ferir, podem machucar. Então, a gente precisa ser vigilante, estar sempre cheio da presença do Espírito Santo, ler a palavra, buscar discernimento também nas profecias que a gente recebe, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas na dúvida, sabe? Quando causa dúvida, eu acho que assim, o que vem de Deus traz paz, né? Sim, com certeza. Verdade. Deus não é Deus de confusão. Então, ter vigilância, se atentar às coisas, porque assim, os sinais estão aí e muitas pessoas não estão dando ouvido, não estão vendo os sinais. Jesus está próximo. Então, é ser vigilante nesse último, porque a gente está vivendo um momento assim crucial. Então, nesses últimos dias que nós vivemos aqui na Terra, ser vigilante, ser prudente como aquelas mulheres que tinham azeite, né? E não ser imprudente como as loucas que não tinham azeite na lamparina.
Então a gente tem que ser prudente, vigilante e pregar a palavra sem cessar, falar do amor de Cristo, não ter vergonha, porque muitas vezes a gente está na rua e o Espírito Santo nos toca, fala lá para aquela pessoa, fala lá com ela e às vezes a gente não vai, porque a gente tem medo, né, da reação da pessoa. Mas quando o Espírito Santo te conduz, ele vai fazer. Ele só vai te levar até lá, mas quem vai fazer é ele. Então, Só para esteja mim disponível, né? sim, exatamente. Eis-me aqui. Então, eu acredito que seja isso, sim, sabe? Porque hoje em dia é muito complicado ser cristão no mundo de hoje, porque muitos cristãos tentam adaptar, né, as coisas, o evangelho ao mundo. Você vê que tem coisas que você não consegue mais separar do que é o evangelho e do que é o mundo. Verdade. Então, o evangelho não é adaptável. O evangelho é único, é o evangelho que Jesus ensinou. Então, o evangelho é puro, simples, igual eu sempre falo, que as pessoas colocam obstáculos para ser mais difícil, né? Para dificultar. Mas o evangelho é puro, é simples. Então, é assim que eu acredito que seja um cristão, né? Um pacote, assim. É isso mesmo, Lia. Assim, a vida cristã ela é constantemente uma ação de despojar. O que é despojar? É você tirar, você arrancar. Todos os dias, fazer uma autoanálise como cristão e despojar, retirar. Porque nós somos pecadores. Nós, o tempo todo, temos que estar em vigilância. Né? E como Sim, cristão, a gente tem por obrigação se autoanalisar. Falar hoje, exatamente. o que que eu fiz hoje? Foram as minhas atitudes como cristão? Será que eu edifiquei o nome de Jesus? Será que eu transpareci a face de Deus hoje? Né? E eu me boto aqui no fogo, tá? Eu Tem dias também! que tem dias que sangue de Jesus tem poder, assim diz meu Meu marido. Deus! Entendeu? Meu Deus, meu marido, coitado, entendeu? E de fato, a gente é ser humano, claro. Tem dias que a Sim, gente, né, a carne quer falar mais alto que o Espírito Santo, mas entenda que você tem que realmente se autoanalisar, despojar, que é retirar tudo que é ruim e revestir. Se revestir do Espírito Santo, se revestir revestir. do poder, né? E acrescentar e colocar as coisas do reino no lugar daquilo que você tirou, que não agradava a Deus, e tentar preencher esse vazio com o Espírito Santo, com o reino, com a palavra de Deus, com a presença de Jesus, com a busca, com a oração, né? Isso Sim. realmente é um posicionamento de um cristão, é essencial, é base, é básico isso, né? Mas que é coisa simples, mas que está faltando. Mas que está Lindo. faltando no cristão, né? Está faltando, né? É tipo assim, Sim, preciso deixar de ser e eu preciso ser. O que é que eu preciso deixar de ser e o que é que eu preciso ser hoje, né? O que é que eu preciso transparecer de Jesus, da face de Deus hoje, né? sim. Então, assim, e lá em Mateus capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças, né? Tipo, ele fala, é o maior sermão de Jesus, né? O sermão. Lindo. Ai, família, é família. Nós estamos com Amém. um artista aqui na live, tá? Porque ele é Nossa, cantor, que chique. dublador, é muito Nossa, chique. que chique. Que Seja bonitinho. bem-vindo. E lá em Mateus capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças, né? Então é o sermão, o maior sermão que Jesus fez, a pregação de Jesus, e o sermão ele é tipo uma constituição. A gente tem a constituição e o sermão de Jesus é a Sim, constituição do reino. Então vai lá, exatamente. ele fala ser pobre, ele fala dos que choram, ele fala dos mansos, ele fala do fome e sede, mas assim, ser pobre por quê? Na palavra grega lá é miserável mesmo. É você, tipo, não é porque eu sou pobre de dinheiro, porque eu sou, né? Não, ele fala assim, que você não confia nos seus méritos. Que você sabe que você é totalmente dependente do Pai, Sim, né? Então, eu me coloco como miserável que sou, pecador que sou, né? E eu reconheço que eu sou totalmente dependente do Pai, né? exatamente. E então são atitudes, são características, é tipo assim um teste, né? Vamos ver se eu estou sendo um verdadeiro cristão, vou passar pelo teste das bem-aventuranças. Será que essas 8 características que fala lá está em mim, está sendo expressada em mim? Será que as pessoas conseguem enxergar essas características em mim? Porque se isso não está acontecendo, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que eu preciso me autoanalisar. E eu tô me botando na fogueira aqui, gente. Não tô
Somos Ah, todos não, a natureza. palavra primeiro corta em nós, né? A gente leva a Não tem pancada como. primeiro, É é lógico que verdade. é, não tem É, como, ninguém é perfeito, né? é. E ele fala, né, que também os que choram, você ser quebrantado diante da presença de Deus, né? Coração Que contrito, né? que você quando peca, você tipo, você chora porque você sabe que você desagradou a Deus. As pessoas hoje estão pecando e isso está sendo tão natural, simplesmente elas não se quebrantam, não entendem, tipo, meu Deus, eu desagradei ao meu Senhor. Que vergonha, entendeu? E esse quebrantamento está faltando no cristão hoje em dia. As pessoas são muito soberbas, os cristãos são muito soberbos, né? Exatamente. E Exatamente. Acaba ele, que é, a pessoa não. Virou uma coisa banal, assim. É é uma coisa verdade. que para a pessoa já virou uma coisa do cotidiano, assim, do dia a dia, é normal e já era. Infelizmente. Pois é, e eu creio que quando isso acontece, a gente sabe que a presença do Espírito Santo já não está mais. Porque é ele que nos constrange, ele que nos traz, né, a Exatamente. memória, né? Exatamente. Então, quando isso estiver acontecendo, opa, você tem que Falta saber buscar, identificar. tem que saber. Gente, vocês têm que saber identificar. Porque, opa, então o Espírito Santo não está mais aqui comigo, porque eu não estou sentindo nada, eu estou fazendo e não estou sentindo nada. Tá, tem algo de errado nisso, né? E aí Fora que, ele fala assim. do... Pode falar. Não, pode falar, fala aí, eu falo Não, demais. não, eu quero que você fale, a gente quer sugar você aqui. É assim, fora que as pessoas perderam a sensibilidade do Espírito Santo, né? Acaba Verdade. perdendo a sensibilidade, não sente mais aquele toque, não sente mais aquela coisa suave, né? Então acaba que, porque muitas vezes as pessoas acham que é só aquela coisa estrondosa, mas ele não se faz presente só naquela coisa, assim. Ele se faz presente no suave, né? Então às vezes acaba perdendo um pouco da sensibilidade. E isso também precisa ser como fala? Eu sempre esqueço a palavra. Mas precisa Revista. ter de novo, revisto, para que possa ter a sensibilidade do Espírito Santo. Uhum, uhum, entendi, verdade. E ele fala também dos que têm fome e sede de justiça, né? Você tem que ter fome e sede de justiça das coisas espirituais, ou seja, você tem que ter sede de buscar a palavra, você tem que ter fome de procurar, ter o entendimento, de buscar a presença e esse sangue nos olhos, assim, essa vontade de comer a Bíblia, a gente não tem encontrado, não tem visto muito, né? Os cristãos de hoje em dia, eles não têm essa sede de buscar a palavra de Deus, o entendimento, né? Tá faltando isso também. Aí ele fala Sim, também exatamente. da misericórdia, né? Você se compadecer, você perdoar, né? Hoje em dia, o crente mimimi, ninguém pode falar nada, que leva tudo pro pessoal, né? E já se magoou e aquela coisa toda, ninguém mais pode tocar em certos assuntos que, meu Deus do céu, Tem que né? pisar em ovos. Exatamente, né? E ele fala também dos limpos de coração, né? E tem a ver com, tipo, você ter o coração limpo e somente amar a Deus, não ter ídolos competindo ali, que teu coração seja limpo e puro, né, de buscar somente a face de Deus, né? E isso é lindo. E hoje em dia a gente sabe que a disputa pelo coração tem sido meio complicada. A gente fala que é cristão, que é crente, mas existem muitos ídolos embutidos aqui que a gente não quer, né, dar o braço a torcer, mas que a gente sabe que existem muitos ídolos que a gente tem colocado na frente de Deus. É Coisas verdade. simples, gente. Coisas simples, tipo o celular. O celular pode para você ser um Nossa, ídolo, não é verdade? eu me cobro, Ah, para falar a verdade. Eu me cobro muito, porque às vezes eu me pego assim e perdendo tempo, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? Eu podia estar fazendo alguma coisa mais, né, que pudesse me trazer frutos, mas eu tô aqui, e a gente sem se fazer deixa nada. levar. A gente se deixa levar, não é verdade? Então, Sim. é isso. Se você ser pacificador. E o oitavo ele fala dos perseguidos, que seria a consequência de se você ter todas as outras características. E a oitava é a consequência delas. Porque, de fato, se você está transparecendo, se você está realmente sendo essas outras sete, a oitava, ela é uma consequência
É consequência. É a consequência, você vai ser perseguido, porque exatamente você vai estar transparecendo a face de Deus em você, né? Exatamente. Então, Porque eu acho. as pessoas confundem a perseguição no sentido assim, estão falando mal de mim na igreja, não é esse tipo de perseguição. É aquela Uhum, perseguição ferrenha de você não estar fazendo nada e por você estar ali pregando a palavra de Deus, a pessoa ter ódio, te olhar é com ódio, verdade. você sentir o ódio no olho dela. Isso é a perseguição. É Oi, verdade. amiga! Linda! Mas faz E, amiga gente, hoje. sejam bem-vindas as pessoas que estão entrando agora, né? Já vai compartilhando para outras pessoas tá, também sendo edificadas, gente. Vai apertando aí na setinha, né? Vai compartilhando também aí para as pessoas serem edificadas. Sejam bem-vindas, né? As pessoas que estão entrando agora, né? Então, assim, também lá em Mateus capítulo 5 lá, depois das bem-aventuranças, Jesus também fala que nós deveremos ser o sal dessa terra, né? Ele fala assim, vou até ler para vocês. Está lá no Mateus capítulo 5 versículo 13 a 14, que fala assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? E o É que a gente sal, não é sal grosso. e o que a gente tem visto hoje é, ao invés do cristão ser a diferença, ele está se aliando com o mundo, né? A gente está vendo a igreja e o mundo um romance que, nossa, eu fico assim impressionada. Gente, a gente não veio para compactuar com as coisas desse mundo. Entendam? A gente vive nesse mundo, porque muitas pessoas creem, você fica falando, não pode viver no mundo, mas e aí, você mora no mundo? Sim, de fato, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa Porque morada é lá no céu. nosso foco é lá, né? Então a gente tem que buscar as coisas do alto, do reino de Deus, né? E trazer É o verdade. reino para a terra, né? A gente tem que transparecer o reino de Deus aqui nesta terra. Então, É verdade. é, qual o papel da igreja e do cristão, né? Qual é a relevância, né, que a gente pode falar assim para o mundo de hoje, né? Porque a gente deve salgar as pessoas, a gente deve ser influência na música, a gente deve ser influência na cultura, a gente tem que salgar a política, né? Nós não devemos compactuar com as coisas do mundo e sim fazer Ai, meu remar Deus, eu contra a coloquei um maré. fio. Tô vendo um monte de filtro aqui. Ai, meu Deus, saiu. Eu tô me acostumando ainda com esse negócio, gente. E aí a Pronto. gente tem que ser a diferença desse mundo, a gente tem que salgar essas situações, né? Porque, assim, vamos pensar assim, a gente, sal, sal é uma coisa que dá sede, né? Nós somos o sal da Sim, terra. Então, nós vamos salgar esse mundo que está perdido. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, poxa, tem algo diferente naquela pessoa, né? A gente jogou a pitadinha de sal. Aquela pessoa vai ter sede. E quem mata a sede, Jesus. né? Ai, Quem mata coisa a sede? linda. Glória a Jesus, Deus. né? Jesus é a água viva, né? É a fonte que não tem fim, né? Quem beber dessa Nunca água nunca mais terá seca. sede, né? Ai, coisa Então, linda. então nós temos que ser o sal dessa terra em em todos os setores, no financeiro, nós temos que ser no sentimental, né? Não dá para a gente separar ser cristão do que o que está acontecendo na atualidade. E as coisas elas têm que ser unidas, né? A gente tem que mostrar o reino nessas coisas para combater essas coisas, né? E Verdade. o que a gente tem visto é o contrário. O mundo tem engolido os cristãos que justamente Infelizmente. não têm se posicionado, não têm entendido sua posição. É porque, assim, muitos hoje em dia têm medo de se posicionar e acaba ficando em cima do muro, porque, assim, tem medo do que os outros vão pensar. Os outros no sentido das pessoas do mundo, né? Tem medo das reações, tem medo de se impor, falar, não, isso não faz parte da minha vida mais. Tem medo, aí fica em cima do mundo, mas a palavra de Deus diz, ou você é quente, ou você é frio, porque o morno eu vou vomitar.
Então, a Verdade, gente precisa saber o que a gente quer. Porque ficar em cima do muro uma hora cai. E a queda pode ser muito grande. verdade. Você tem que saber se posicionar em vários sentidos, porque eu também, um assunto que assim é muito importante falar, e muitas pessoas têm medo de falar também, é sobre as mulheres que são agredidas, as mulheres Uhum. cristãs, sabe? E muitas pessoas têm medo de se posicionar, têm medo de... Ai, caramba, gente, tá fugindo aqui. Tem medo de. Eu esqueço as coisas. Tem medo de denunciar, tem medo de se posicionar, às vezes tem conselhos errados do tipo, aguenta, ora, que Deus vai mudar a situação. Cara, você tá levando uma surra, vai na delegacia. Tem que se Uhum. impor sim, entendeu? Mas Uhum. muitas pessoas acabam dando conselhos errados, porque fica em cima do muro, tem medo de se impor, entendeu? Então, são várias questões, são vários sentidos em que os cristãos hoje têm que se impor. Muitos estão se adaptando ao mundo por medo de se impor. Tem medo. Então tem que se impor de alguma forma. Falar, não, é assim e pronto, é o jeito que eu penso, respeito a sua forma de pensar, mas essa é a minha posição, entendeu? E muitos hoje em dia têm medo. Acaba ficando em cima do muro, é uma coisa assim, ah, não, eu sou parcial, então eu não me meto, não sei o quê. Tem que se impor, não é mais tempo de ficar em cima do muro. É chegada a hora. É verdade, Lili. Agora, mais do que nunca, a gente deveria estar muito bem posicionado. Porque nunca foi tão evidente a volta de Jesus. Talvez Há você que está muito. aqui nessa live já tenha escutado isso há muito. Ah, já minha avó, da minha tataravó. Mas, gente, vamos parar um pouquinho para pensar. Olha quanta coisa aconteceu nesse ano de 2020. Olha quanta coisa ainda É vai muito sinal. acontecer. A gente É muito ainda nem sinal. terminou. E, nossa, todos os dias a gente vê coisas que, nossa, nunca pensei que essa geração fosse viver isso que a gente está vivendo. Gente, Porque, é assim, impressionante. a gente escuta, né, que os nossos pais dos nossos pais, e assim em diante, já falavam que Jesus ia voltar. E aí acaba que muitas pessoas, elas não querem tomar uma posição, elas não querem se preparar porque acham que vai demorar, né? Porque a palavra de Deus diz que é o princípio das dores. Mas eu Uhum, pergunto, quando começou o princípio das dores? Porque uhum, desde que o mundo é mundo, a gente tem doenças, né? A gente tem peste, a uhum. gente tem fome, a gente tem guerra. Não começou ontem com a pandemia. Os sinais já Verdade. são evidentes há muito tempo atrás e muitas pessoas não têm vigiado, têm Uhum, deixado passar. Vai demorar, vou curtir a vida, vou fazer mais uhum, algumas coisas que eu gosto, mas depois eu aceito Jesus. Não, não é hora, não é tempo. uhum. Ele está às portas, imagina, do nada, num piscar, num abrir e fechar de olhos, cadê? Todo mundo sumiu. Verdade. Imagina pranto, ranger de dente, desespero. Os sinais são muito claros, são evidentes. Jesus está voltando. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. É tempo de tomar uma posição. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Você tem que Verdade. fazer uma escolha. Uhum, Não dá para servir a dois deuses. A palavra de Deus é clara em dizer. Ou você é amigo do verdade. mundo ou você é amigo de Deus. Não tem como. É Jesus está verdade. voltando. Quando a gente é cristão, a gente tem que entender que a gente está sendo alistado para um exército. Essa é a realidade, né? Você tem que pôr em mente que você faz parte de um exército de um reino, né? E que como você faz parte desse exército, você precisa ser um soldado alinhado, né? Porque o tempo todo pode ser passado em revista. E aí? Se Jesus chegasse e passasse em revista em você agora, hoje, nesse momento agora, como é que estaria o seu coração? Como é que estaria você, né? Será que você passaria? Será que você subiria se o arrebatamento fosse hoje? Será que você está pronto? Será que você está pronto para subir, né? Então, por isso que E não há como aliás, você brincar com essas coisas, né? Você tem que estar tem só mais posicionado. uma coisa. E tem só mais uma coisa, né? Falando em posição e a volta de Jesus, Jesus pode voltar individualmente. Sim. O dia de amanhã a gente não sabe.
A palavra de Deus diz, louco, se eu pedisse a tua alma. Uhum. Então, o que é que você tem a oferecer? O que é que você tem dado de melhor a Cristo? Você está preparado? E se amanhã Jesus te chama individualmente? A gente não sabe. Verdade. A vida é um sopro. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. É, Hoje você muitas, está vivo e é, amanhã? muitas pessoas falam assim, eu vou curtir a vida e no último momento eu vou aceitar Jesus. Só que você não tem poder e autoridade sobre a sua vida. Você A está gente já aqui está no hoje. último momento. Não, e você pode estar aqui agora e alguns segundos que Deus me livre, você tem um infarto. E aí? E aí? Teve tempo de você ter consciência de aceitar Jesus? Então, veja como isso é sério, né? Veja É como muito isso sério. não dá para brincar. Você não tem controle sobre a tua vida. Quem tem a chave da vida e da morte não somos É nós, Deus. né? É Deus, Ele que sabe Exatamente. a hora que nós Oi, nascemos e a hora linda. que nós morremos, né? Então, não Exatamente. dá para brincar com essas coisas, né? Esse mundo louco que a gente vive, que só oferece coisas para nos afundar, né? Porque o mundo jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno. Então, assim, nada deste mundo tem para oferecer para nós. Então, a gente precisa ser um agente multiplicador e diferenciador nesse mundo. E para que eu Exatamente. seja um agente multiplicador e diferenciador desse mundo, eu preciso estar posicionada. Eu preciso de fato entender qual é a minha real missão, qual é a minha real posição, né, para ajudar as outras pessoas, né, Exatamente. para E ajudar a, as pessoas a se levantarem também. e a gente também tira como exemplo de posicionamento Daniel, né? Que não Sim, aceitou se contaminar. E verdade. aí ele comeu legume, ele ali, né? Ele e os outros jovens, e depois eles tinham uma aparência saudável, viçosa, porque eles não se contaminaram. Quando a gente se contamina com as coisas do mundo, o mundo suga a nossa energia, ele suga. E a gente fica com aquele aspecto feio, sabe? Aquele aspecto sugado, assim, de que o inimigo está sugando cada vez mais a nossa energia. Uhum. E com o Espírito Santo é diferente, a gente emana brilho do Espírito Santo. Aonde você passa, você faz a diferença, porque o Espírito Santo está com você. As pessoas veem Jesus brilhar na sua face. É diferente quando você está compactuado com o mundo. É muito diferente. E o mundo, e é o que você falou, o mundo não tem nada a nos oferecer, só Verdade. perdição, ilusão, porque aparentemente coisas do mundo, né, para quem ainda não tem uma visão espiritual, acaba chamando atenção, né? Porque o inimigo ele é especialista em fazer com que as pessoas tenham a atenção chamada, porque ele sabe o nosso ponto fraco. Ele conhece o ponto fraco de cada pessoa, então ele sabe o que ele vai oferecer para aquela pessoa. Ele sabe que os Verdade. olhos da pessoa vai brilhar. E se ela não tiver na posição, se ela não tiver ali em Cristo, ela cai, ela aceita, ela se esbanja do prato do inimigo e depois é tarde demais. Verdade. Porque aí tem que, aí é só aí não que seja tarde demais, porque né, enquanto a vida há esperança e Sim, Deus tem misericórdia, mas ali você perdeu a oportunidade de estar na posição, caiu naquilo, mas Deus levanta. Mas até quando? E se Jesus volta naquele momento em que você aceitou o prato de Satanás? é verdade. Né? Imagina você perder uma vida, de que vale ganhar, como que é ganhar uma alma, perder, Ganhar, ganhar o ganhar o mundo inteiro e mundo. perder a sua alma. Você Verdade. imagina só você passar a vida inteira buscando tal, aí por um deslize você cai e Jesus volta, você perde sua É salvação. verdade. É Verdade. muito, é muito, gente, é muito forte, é muito evidente, os sinais estão aí. E cada vez mais a gente vê o amor se esfriar, que é cumprimento da palavra, é filho contra pai, é guerra, nação. Então, são pessoas, uma se levantando contra a outra, o ódio tomando conta. A gente vê muitas coisas acontecendo. Eu não gosto nem de ver jornal, sabe? Porque eu acho muito pesado. Eu fico vendo aquilo e falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Às vezes eu até falo, volta logo então, porque o mundo tá muito feio. É Tá verdade. A muito gente tem feio. é, rumores de guerra, gente querendo poder, né? A gente vendo o cenário sendo preparado para o anticristo, né? A gente vendo a manipulação da mídia, a gente vendo como as pessoas estão querendo nos monitorar, né? Então, Exatamente. assim,
a gente tem que ter cuidado, discernimento para buscar buscar o conhecimento, porque a gente só vai tropeçar se a gente também não buscar o conhecimento. Se você tiver leigo. Exatamente. E Jesus falou, fiquem atentos aos sinais. Então, Sim, é esses sinais que vão nos direcionar. Leiam Apocalipse, gente. Apocalipse é o é livro muito que forte. traz arrependimento de uma É maneira muito forte. extraordinária. É muito forte ler aquele É livro de muito Apocalipse. surreal, né? É. E ele traz um arrependimento pra gente de uma maneira. A gente sente medo, mas quando a gente sabe que Jesus ele está conosco, que ele vai nos buscar, a gente sente uma felicidade também de saber que está próximo da nossa redenção, a gente saber que a morada que ele preparou para nós, como ele nos prometeu, está tão perto da gente estar lá, né? É tão maravilhoso, é tão incrível quando você imagina que você. Caramba! Peraí, caiu o negócio. Soltou o negócio. Eu vou tirar aqui, peraí. Deixa eu Tá, tirar o carregador. Vê se tá dando pra ver direitinho. tô sim, eu tô vendo, Tá dando pra me ver? sim. Aí, vou É deixar tão, assim porque meu tripé tá uma porcaria, tá caindo aqui. Tá bom, assim. pronto, tá ok. É tão maravilhoso quando a gente pensa que a gente não é merecedor de nada, mas que a gente, nossa, só de saber que Jesus é tão misericordioso e preparou uma morada para nós. Só você imaginar que você não é merecedor e Jesus vai trazer tudo isso pra gente. Não tem como, gente. Não tem como a gente não ser grato. Não tem como a gente não agradecer todos os dias e esperar. E esperar por isso, né? Coitado, assustei o pessoal aqui. Eu me assustei, Lu. Gente, a gente tá. Caiu o negócio aqui. Vocês acreditam que a gente já tá próximo do final da live? Já Ah, não tá acredito. 3 minutos, 2 minutos. Nossa, Chocada. Eu nossa, como assustei passou vocês, rápido. gente, me perdoa. Mas é assim, quando a gente vai. Normal, gente. Assim Caiu o mesmo. meu tripé. Quando a gente fala de Jesus, a hora passa assim que a gente nem percebe, né? É muito Nossa, bom. nem É percebe. muito bom. É muito Maravilhoso. bom porque, assim, é sensacional, é gostoso, porque, assim, não é uma conversa que está sendo jogada fora, né? É algo que tem uma sementinha sendo lançada em cada É coração, verdade, verdade. né? Tem gente rindo da queda aqui. Ah, Ai, só normal, eu, gente. meu. Ai, Então, gente. Luli, nesses últimos minutinhos eu queria te agradecer muito. Sou muito grata pela sua vida, por você ter aceitado o convite, né? De a gente discorrer sobre esse assunto. Foi maravilhoso, foi tão Foi muito maravilhoso bom. que Foi a muito gente nem natural, né? sentiu. Foi muito É. natural, foi muito bom. Então, eu queria que você desse a palavrinha para as pessoas aí, já quisesse orar por elas, quisesse profetizar aí. Queria deixar você à vontade aí. Amém. E antes também peço pro pessoal que tá aqui, que me segue lá também, para seguir ela, seguir o canal dela também, tem canal lá no YouTube, tem Verdade. palavra. Vamos espalhar a mensagem do reino, porque a gente precisa disso, né, hoje em dia, porque a gente vê tantas coisas na internet tão banais que você fala assim, nossa, é uma coisa que não acrescenta na nossa vida. Então, quando tem algo que vai acrescentar, a gente tem que falar, né? A gente tem Verdade. que falar, então, e primeiro, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. É a primeira live que eu fiz, gente. Ai, que honra! É a primeira live. Eu nunca tinha feito, tava toda perdida, mas graças a Deus. Ui, meu Deus, tá caindo tudo aqui. Peraí que eu vou acender a luz aqui. Tá. Arma aí. É tudo improvisado aqui, aí. Pronto, acendeu. Haja luz e houve luz. Amém. Então, assim, aproveitar esses últimos minutinhos pra gente orar. Você ora daí, eu oro daqui, o pessoal de casa Amém. também. E vamos orar para que Deus possa ter falado no coração dessas pessoas e para que Amém. as próximas, né, que vão escutar depois, que vão assistir depois essa live, que vai ficar salva, né, também depois vou colocar no Uhum. meu canal. Então, vai ser, vai ser isso. Eu vou orar aqui. Deixa eu escutar um Amém. pouquinho aqui. E vamos orar todo mundo. Fechem os olhos, se Amém, conectem Jesus. com Jesus agora, que o Espírito Santo possa
falar a cada coração através dessa oração. Amém, Jesus. Então, nesse momento, Senhor, eu te peço, primeiramente, eu te agradeço por essa live maravilhosa, porque Sim, quem Deus, em brilhou nome de foi o Jesus. Senhor, Sim, porque quem se Jesus. fez presente foi o Senhor. Em nome Então, eu de te Jesus. agradeço. Eu agradeço por cada vida que participou aqui, por cada Amém, vida que está Jesus. aqui ouvindo a tua palavra. Em Eu nome te de peço Jesus. também, Senhor, em nome de Jesus, cuida da tua Aleluia, filha, aleluia. que ela também venha cada dia mais espalhar a sua mensagem, porque eu Amém. vi, Senhor amado, um amor muito grande do Senhor pela vida dela, uma Amém. sabedoria para pregar a palavra, Senhor amado. Aleluia, Ah, Jesus. Senhor amado, o que o Senhor tem para a vida dela é tão grande. E se Amém, prepara, Jesus. viu? Se Aleluia. prepara, porque não vai ficar só nisso, não. Muitas Amém, coisas ainda Jesus. vão acontecer, muitas coisas que você tem pedido, viu? Ele fala Amém, que ele Jesus. tem escutado, ele tem ouvido cada Aleluia. clamor seu, a tua palavra, cada vez que você pede, cada vez que você brada, quando o seu coração Amém, queima, Jesus. ele tem Aleluia. escutado. Senhor, eu também te Aleluia, peço Jesus. nesse Em momento, nome Pai, de Jesus. que o Senhor possa habitar corações, pessoas, Em Pai, que nome de não Jesus. acreditam mais, Senhor amado, na tua volta. Verdade. Pessoas, Senhor, que têm medo, que, Senhor amado, querem aceitar a Ti somente por Amém, medo. Jesus. Trabalhe no coração Amém, dessas Jesus. pessoas para que elas Deus, te cobrar busquem as por teu amor, sangue, Jesus. por Em nome de gratidão, Jesus. porque o Senhor deu a tua vida por Santo nós, Espírito que é Santo amor esteja maior com que elas, esse. Senhor. Em nome de Muitas Jesus. pessoas, Senhor amado, que não se sentem amadas, que sentem, Senhor amado, Deus, desprezo, derrama teu Senhor. Que amor, elas Jesus. possam saber que o teu Em amor se nome faz de Jesus. presente. Que elas Em possam nome de saber que o Jesus. Senhor habita no coração delas, e isso é o Em nome de suficiente. Porque o Jesus. teu amor é Aleluia. suficiente, Senhor. Eu te peço Aleluia, também, Jesus. Senhor, entra nos Em lares com a nome de cura, Jesus. Senhor. Ô Pessoas que Senhor, têm traz pedido a cura, restauração de Pai. família, Pessoas, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também para libertação, Pai. Liberta vidas Aleluia. que estão no álcool, nas drogas, Em Senhor nome amado. de Pessoas que, Jesus. Senhor, sofrem de depressão, ansiedade, síndrome Amém, do pânico, que Jesus. têm Chega com tua lutado, cura, Senhor, que Jesus. têm tirado Teu força, Espírito Senhor Santo esteja amado, com cada um até aqui da que onde esteja não nos tem, assistindo, Senhor. Senhor. Em nome de Dá força Jesus. para essas pessoas, entra Amém, com a Jesus. Em cura, nome entra de com a Jesus. libertação nesses lares, Jesus, Senhor amado, restaura quão santo casamentos, é, Jesus. restaura Oh, famílias, tu és Senhor, lindo, famílias que Jesus. não se Em falam nome mais, de que estão Jesus. brigadas, Pai. Restaura Amém, essas famílias, Jesus. Oh, restaura corações, transforma, Senhor. Em restaura, Senhor nome amado, de corações que Jesus. estão Oh, machucados, rasgados, aleluia. feridos por palavras que Oh, Jesus. machucaram. Que Restaura teu essas amor os pessoas cubra pelo que, sangue de Senhor, Jesus foram que tem humilhadas poder. e palavras feriram e Sim, meu machucaram. Deus. Restaura essas vidas, Pai. Cuida delas, carrega no colo se for Amém, preciso, Jesus. Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Pai. Eu Jesus. te peço e te agradeço, Pai. Cuida de cada uma delas. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Amém. Deus. Eita, o Espírito Santo estava aqui, viu? Conosco Ah, eu nessa senti live. aqui, nossa, Eu uma senti a presença muito presença. forte, meu corpo tá queimando aqui. Amém. Amém. Tá Espero que vocês quente. também tenham sentido aí, onde vocês estão Amém, eu assistindo, né? creio. Que Eu essa live tenha creio. edificado a vida de vocês, né? E que seja um despertar, né? Que seja um despertar para o posicionamento, né? Vamos nos posicionar, Sim, vamos estar atentos, vamos viver normalmente, mas que vocês tenham que buscar mais a Jesus, procurar saber mais sobre Jesus, leiam mais a palavra, procure mais estar andando na presença do Espírito Santo, né? Que é só Ele para nos consolar, só Ele para nos ajudar a terminar de vivenciar os nossos dias aqui na Terra, né? Para que a gente tenha força e conseguir passar por tudo aquilo que a gente tem que passar, né? Em é nome de verdade. Jesus, né? Que a cada dia a Amém. gente seja mais forte, tenha mais sabedoria para saber lidar com as situações que estão por vir, né? Mas tudo para honra e glória de Exatamente, Deus. porque Esteja ainda tem. posicionado, alinhado, né? Exatamente. E o Espírito Santo possa dar força nessa caminhada que não é fácil, né? Porque os dias são maus, a gente vive dias maus, então às vezes a gente acaba ficando fraco, né? Mas o Espírito Santo é quem nos dá força e que ele possa dar força para cada pessoa que está assistindo essa live, possa nos ajudar nessa caminhada, né? Que a gente não venha olhar para a direita e nem para a esquerda, olhar somente para Cristo, porque o alvo é Amém. Cristo. E não se deixar Verdade. enganar por falsos profetas, falsas profecias, aqueles que tentam mudar a palavra de Deus. Então, que nós possamos estar atentos também aos sinais, né? Que Jesus falou Verdade. que se levantariam falsos profetas, que diriam que eram Cristo. Então, vamos ficar atentos também, não acreditar em qualquer coisa que a gente vê.
sempre pedir Verdade. discernimento da palavra, discernimento de Jesus. E a maior profecia está na palavra de Deus. Então, busque discernimento na palavra de Deus. A palavra não precisa ser atualizada, igual muitos têm falado. É essa palavra que foi ontem, hoje e será eternamente. Amém, verdade. E a gente só não vai ser enganado se a gente buscar a palavra, né? Não seja enganado. Exatamente. Leia a palavra, para Exatamente. você não ingerir qualquer coisa, não aceitar qualquer coisa, né? Jesus nos deixou um Exatamente. manual e a gente deve seguir à risca esse manual, né? Que é a Bíblia, É que é verdade. um livro vivo, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, né? É verdade. Então, gente, nós estamos chegando ao fim, né? Que Ai, foi muito pena, rápido. mas foi muito Desculpa o rápido, susto. mas não, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? E espero que tenham sido edificados, né? Agradeço você, Luli, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Foi uma Amém. honra para mim ter você aqui conosco, né? E, Amém. Eu gente, que sigam agradeço ela no também. canal do YouTube, sigam ela no Instagram, né? Tem Amém. palavra, né? Acho que você mudou o horário, né, de postar os vídeos no YouTube, eu vi que Agora é você... segunda, toda segunda e quinta, às 18 horas. Amanhã já vai ter vídeo novo que eu gravei hoje também, que é uma bênção. E é isso, vamos espalhar aí a mensagem do Evangelho, porque é isso que falta hoje em dia, né? Falar a Verdade. verdade. Porque encher ego, inflar ego, muitos têm feito, né? Mas trazer a verdade, falar a verdade que confronta mesmo, são poucos. Então, que nós sejamos Verdade. esse pouco mais com qualidade, né? Que Verdade. seja com Verdade. qualidade em nome de Jesus. E eu Amém. agradeço muito, muito mesmo. Você é um amor de pessoa, Ah, amei te conhecer. obrigada. Ai, Gostei muito obrigada. mesmo. Foi uma E a gente bênção e eu fico vamos muito combinar feliz. mais vezes, a gente pode voltar aqui para Ah, falar não, com sobre esse assunto, certeza. né? Ou até Não, dá para terminar falar esses de vários assuntos. assuntos. É, porque tem Então muita vamos. coisa para falar, né? A palavra, Verdade. tem muita coisa para falar. A Bíblia É tem muita verdade. coisa, então a gente tem muita coisa para falar ainda e a gente vai combinar assim, se Deus quiser. Vamos sim, vamos combinar, tá bom? Então, Tá bom? gente, Salve a é live isso. aí. Tá bom, vou fazer tudo aqui pra salvar. Tá, Um salva beijo, aí. gente. A paz, né? Beijo. Um beijo. Tchau, Luli. Um Tchau, beijo. Deus te gente. abençoe. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até a Deus abençoe próxima, tá cada um de bom? vocês.